Em janeiro de 2024, no abafado terceiro andar do Museu da Abolição em Salvador, o antropólogo forense Dr. Marcelo Henrique Tavares iniciou a digitalização rotineira de um lote de fotografias do acervo, trabalho metódico, silencioso, que ele repetia há quase 2 décadas. Nada indicava que aquela tarde comum se tornaria o ponto de ruptura de toda a sua carreira. Embora, olhando agora para trás, seja impossível ignorar como certos sinais já estavam ali, dispersos na sala como fragmentos de uma história que ainda não tinha sido contada. A fotografia MAS 1907-0437 parecia apenas mais um retrato de família abastada, sépia, bem preservado, típico do início do século XX. Mas enquanto Marcelo ajustava o contraste, seu olhar foi atraído por algo que ele ainda não conseguia nomear, algo pequeno, periférico, e que meses depois desencadearia a reunião inesperada de descendentes, a abertura de uma comissão municipal e até a criação de uma bolsa acadêmica com o nome de uma mulher que naquele momento ele ainda nem sabia que existia. Ele ampliou a borda esquerda do enquadramento apenas para ajustar níveis de nitidez, mas o gesto assumiu direção própria, quase como se a imagem estivesse guiando sua mão. A porta entreaberta revelava a presença discreta, uma mulher negra, imóvel, observando a câmera com firmeza que destoava da cena rígida da família ao centro. Marcelo inclinou-se mais. Aquele olhar, que só muito mais tarde ele perceberia ser o mesmo que atravessaria 117 anos até emocionar dezenas de descendentes em uma sala de museu, deixava a composição estranhamente desequilibrada. E então veio o detalhe que fez o mundo ao redor dele perder foco. A mão esquerda da mulher, apoiada sobre o móvel, mostrava ângulos incompatíveis com qualquer postura natural. Quando ampliou novamente, a tela revelou não apenas deformidades, mas um padrão que ele ainda hesitou em aceitar. Padrão que meses depois seria confirmado por laudos, cartas escondidas, registros esquecidos e uma investigação que mudaria a compreensão histórica de toda uma região. Naquele instante, porém, era apenas uma impressão inquietante, quase absurda, como se o passado estivesse tentando avançar rápido demais sobre ele, revelando mais do que deveria tão cedo. Marcelo afastou o rosto do monitor, respirou fundo e entendeu, sem compreender totalmente, que havia tocado num fragmento de história que não pretendia permanecer silencioso e que, a partir dali, nada, nem a fotografia, nem ele, seguiria o rumo previsto. Marcelo pegou o telefone e ligou para a doutora Regina Aparecida Santos, historiadora especializada em escravidão contemporânea, pós-abolição pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Regina, preciso que você venha ao museu agora. Encontrei algo que pode mudar completamente nossa compreensão sobre o que aconteceu depois da abolição. Houve pausa breve. Estou saindo agora, respondeu Regina. Chego em 40 minutos. A mulher na fotografia olhava diretamente para ele através de 117 anos de história. Havia dignidade naquele rosto, mas também algo mais profundo, mais sombrio. Seus olhos pareciam transmitir uma mensagem urgente, uma denúncia silenciosa que ninguém havia percebido durante mais de um século. Marcelo sentiu o peso dessa responsabilidade. Aquela mulher havia sobrevivido a algo terrível e agora, finalmente, alguém estava prestando atenção. Doutora Regina Aparecida Santos entrou na sala de trabalho de Marcelo com expressão simultaneamente curiosa e preocupada. Aos 42 anos, Regina havia dedicado 2 décadas pesquisando formas de trabalho forçado que persistiram no Brasil após 1888. Sua tese de doutorado havia documentado casos de trabalho análogo à escravidão em fazendas baianas até a década de 1930, mas seus achados sempre foram recebidos com ceticismo pela comunidade acadêmica conservadora. Mostre-me, disse Regina. Marcelo girou o monitor e abriu a imagem ampliada da mão deformada.
Regina inclinou-se para a frente, ajustou os óculos, ficou em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Meu Deus! Isso é padrão de fratura por espancamento sistemático. Eu vi desenhos forenses em relatórios médicos do século XIX, mas nunca uma evidência fotográfica tão clara. Marcelo explicou como havia encontrado a fotografia, os detalhes da catalogação, a identificação no verso. Regina estudou a composição cuidadosamente. A família rica no centro, a empregada na margem, o contraste entre luxo e subjugação. Isso não foi acidental, afirmou. Esse fotógrafo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele documentou uma denúncia visual, mas precisamos de mais informações. Regina pegou o telefone e ligou para a doutora Juliana Ferreira Costa, médica legista da Faculdade de Medicina da UFBA e perita em traumatologia histórica. Juliana, preciso que você venha ao Museu da Abolição urgentemente. Temos evidência fotográfica de tortura pós-abolição que precisa de análise médica especializada. Juliana confirmou que chegaria em 1 hora. Enquanto aguardavam, Regina e Marcelo começaram pesquisa preliminar sobre a família Oliveira Guedes. Regina acessou o banco de dados digital do Arquivo Público do Estado da Bahia. Surgiu o registro de propriedade rural de 1895. Fazenda Nossa Senhora da Conceição, município de Ilhéus, proprietário Antônio José Oliveira Guedes, área de 1.200 hectares, produção de cacau. Inventário post-mortem de 1924. Espólio de Antônio José Oliveira Guedes, falecido em 3 de janeiro de 1924, aos 67 anos. Havia menções a Oliveira Guedes em atas da Câmara Municipal de Ilhéus, correspondências comerciais sobre exportação de cacau, petições ao governo. Ele era figura proeminente, barão do cacau, mas não havia menção alguma a empregados ou trabalhadores. As pessoas que trabalhavam nas fazendas eram invisíveis nos arquivos oficiais, exatamente como haviam sido durante a escravidão legal. Doutora Juliana Ferreira Costa chegou às 5h15 da tarde. Aos 38 anos, Juliana era reconhecida nacionalmente por trabalhos pioneiros em traumatologia forense aplicada a contextos históricos. Marcelo mostrou-lhe a fotografia ampliada. Juliana colocou óculos de grau, aproximou-se da tela, ficou em silêncio examinando cada detalhe anatômico por quase 5 minutos. Quando finalmente falou, sua voz tinha tom clínico, mas indignado. Essas são fraturas múltiplas não tratadas nos 4 dedos esquerdos. O padrão de deformação sugere fraturas ocorridas em momentos diferentes, não simultaneamente. Veja a angulação do indicador, fratura na primeira falange, consolidação viciosa. O médio apresenta deformidade rotacional. O anelar e o mínimo mostram anquilose parcial, fusão articular por tecido cicatricial resultante de trauma repetido na mesma região. Juliana continuava. Esse padrão é absolutamente consistente com espancamento intencional usando bastão de madeira. A pessoa que fez isso sabia onde bater para causar máximo sofrimento sem matar, e fez isso repetidamente ao longo de anos. Baseado na idade aparente da mulher na fotografia, entre 30 e 35 anos, essas lesões começaram provavelmente quando ela tinha 20 e poucos anos. Estamos falando de pelo menos 10 anos de violência recorrente. Essa mulher viveu em dor constante. A sala ficou em silêncio pesado. Os 3 pesquisadores olhavam para a fotografia com nova compreensão do sofrimento que ela documentava. Não era apenas registro histórico abstrato, era evidência de tortura contra a mulher negra mantida em trabalho forçado quase 2 décadas após a abolição oficial. Regina quebrou o silêncio. Precisamos saber quem era essa mulher. Precisamos encontrar seu nome, sua história, o que aconteceu com ela. Ela merece ter sua história contada. Ali, naquela sala, no 3º andar do Museu da Abolição, formou-se compromisso silencioso entre 3 pesquisadores. Eles não descansariam até revelar completamente a verdade escondida naquela imagem por 117 anos. Regina propôs plano de ação.
Eu vou aos arquivos paroquiais de Ilhéus, registros de batismo, casamento e óbito. Marcelo, você investiga o fotógrafo Giuseppe Romani. Juliana, você analisa outros aspectos médicos da fotografia. Combinaram reunir-se novamente em uma semana com resultados iniciais. Antes de partirem, Regina segurou a impressão em suas mãos e olhou longamente para o rosto da mulher na margem da imagem. Havia algo nos olhos daquela pessoa, uma força, uma resistência, uma recusa em desaparecer completamente. Regina sussurrou uma promessa: vamos encontrá-la, vamos descobrir quem você foi, você não será esquecida. Compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios históricos, porque o que aconteceu naquela fazenda de Ilhéus foi muito além do que a família Oliveira Guedes planejou esconder. Na semana seguinte, cada membro da equipe trabalhou intensamente. Regina viajou para Ilhéus, procurando registros de pessoas negras pós-abolição, frequentemente inexistentes ou propositalmente destruídos, parte do processo sistemático de apagamento histórico. Regina tinha 42 anos de experiência mergulhando em arquivos empoeirados. Sua especialização em escravidão contemporânea havia começado quando descobriu que sua própria bisavó havia sido mantida em trabalho forçado numa fazenda de fumo até 1920, 32 anos após a Lei Áurea. Marcelo pesquisava Giuseppe Romani em Salvador. Encontrou menção a Giuseppe Romani, fotografias artísticas e retratos de família, estúdio itinerante, em anúncios de jornal de Ilhéus, entre 1903 e 1912. Romani era fotógrafo itinerante italiano que viajava entre cidades do interior. Mas havia algo peculiar. Nos anúncios, Romani enfatizava retratos fiéis à realidade, documentação sincera da família brasileira. Aquela ênfase em sinceridade parecia significativa. Juliana reexaminava a fotografia completa em busca de outros detalhes médicos. As 3 crianças apresentavam posturas corporais rígidas, expressões faciais tensas, olhares que não encontravam a câmera. Essas crianças estão desconfortáveis, anotou Juliana. Atenção, medo. A menina menor tem ombros elevados, postura defensiva. O menino mais velho tem mãos cerradas, mandíbula tensa. A violência na casa dos Oliveira Guedes não se limitava à empregada negra. Uma semana após a descoberta inicial, os 3 pesquisadores reuniram-se novamente. Regina chegou com pasta volumosa de fotocópias. Abriu e distribuiu certidão de batismo. Encontrei ela, Francisca Maria do Rosário, batizada em 18 de março de 1873, na igreja de São Jorge dos Ilhéus, filha de Maria do Rosário, parda, escrava, propriedade da fazenda Nossa Senhora da Conceição. A fazenda pertencia a João Francisco Oliveira Guedes, pai de Antônio José Oliveira Guedes. Francisca nasceu escrava naquela fazenda. O silêncio na sala era denso. Francisca tinha 15 anos quando a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Era jovem adolescente no momento em que a escravidão foi oficialmente abolida. Mas Regina tinha mais. Encontrei também registro de óbito dela. Francisca Maria do Rosário faleceu em 7 de agosto de 1942, aos 69 anos, em Ilhéus. Causa: senilidade e complicações respiratórias. Ela sobreviveu 54 anos após a abolição oficial e viveu toda a sua vida naquela fazenda. Marcelo interveio. Romani não era apenas fotógrafo comercial. Encontrei correspondências dele no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Ele era abolicionista convicto, membro da Società Italiana de Beneficência em Salvador, organização que tinha ala secreta dedicada a documentar abusos contra ex-escravizados. Romani viajava pelo interior fotografando famílias ricas, mas secretamente documentava evidências de trabalho forçado. A fotografia dos Oliveira Guedes não foi acidente, foi ato deliberado de denúncia. Juliana acrescentou: examinei todas as pessoas na fotografia. Além das deformidades na mão de Francisca, a esposa de Oliveira Guedes apresenta expressão facial, que sugere estresse crônico.
As crianças mostram sinais de ambiente doméstico tenso. E há mais. Consegui ampliar o rosto de Francisca. Ela tem cicatriz fina na sobrancelha esquerda e seus lábios estão levemente inchados num dos lados. Trauma recente quando a foto foi tirada. As evidências formavam uma imagem devastadora. Aquela não era simplesmente fotografia de família com empregada ao fundo. Era documento forense de crime continuado, casa onde violência sistêmica operava 19 anos após a abolição oficial. Mas para compreender plenamente a gravidade, precisavam contextualizar historicamente. Regina começou. Precisamos entender o Brasil de 1907. 19 anos haviam passado desde a Lei Áurea. A abolição foi decretada sem qualquer planejamento de integração. Não houve reforma agrária, políticas de educação, reparação. 4 milhões de pessoas foram libertadas juridicamente, mas abandonadas economicamente e socialmente. Na região cacaueira do sul da Bahia, continuou Regina, a situação era ainda mais grave. O cacau estava em auge. Entre 1890 e 1920, a Bahia produziu aproximadamente 65% do cacau mundial. Os barões do cacau, como Antônio Oliveira Guedes, tinham poder absoluto. Controlavam polícia local, juízes, cartórios, padres. Eram literalmente senhores feudais em pleno século XX. Marcelo complementou. Uma fazenda de 1.200 hectares, como a de Oliveira Guedes, produzia anualmente cerca de 300 toneladas de cacau. No mercado de 1907, isso valia 5 milhões de reais em valores atualizados. Mas para produzir essa quantidade, era necessário trabalho intensivo de 60 a 80 pessoas. Pagar salários justos reduziria lucros. Então os fazendeiros criaram um sistema para manter trabalhadores sem remuneração. O sistema funcionava assim, explicou Regina. Após a abolição, os fazendeiros ofereciam aos ex-escravizados continuar vivendo nas fazendas em troca de trabalho. Prometiam salários futuros, mas mantinham as pessoas endividadas através de cobranças abusivas. Criavam dívidas fictícias, registradas apenas em livros controlados pelos próprios fazendeiros. Qualquer tentativa de deixar a fazenda sem pagar era tratada como roubo, e os trabalhadores eram vigiados por capatazes armados. Juliana contribuiu. A violência física era componente central. Espancamentos regulares serviam como lembrança constante do poder absoluto do fazendeiro. As fraturas nos dedos de Francisca não foram episódio isolado. Foram aplicações sistemáticas de técnica punitiva específica. Quebrar os dedos de trabalhador rural é particularmente cruel, porque incapacita parcialmente a pessoa, causando dor constante, mas não a impede completamente de trabalhar. É tortura calculada. Regina mostrou estatísticas. Minha pesquisa identificou pelo menos 89 fazendas de cacau no sul da Bahia, onde trabalhadores foram mantidos em condições análogas à escravidão entre 1888 e 1930. Baseado em tamanho médio das fazendas, estimo conservadoramente que mais de 3.200 pessoas viveram nessa situação. E essas são apenas as fazendas documentadas. O número real foi muito maior. E as autoridades? Perguntou Marcelo retoricamente. Eram cúmplices. Delegados eram nomeados pelos barões do cacau. Juízes recebiam propinas. Cartórios falsificavam documentos. A igreja, que poderia ter denunciado, manteve silêncio porque recebia doações generosas. Foi conspiração institucional de silenciamento que durou décadas. A fotografia de Francisca Maria do Rosário adquiria novo significado. Giuseppe Romani sabia exatamente o que estava documentando quando posicionou Francisca na borda do enquadramento com sua mão torturada visível. Estava criando evidência visual que desafiava a narrativa oficial. Mas foi necessário 117 anos para que alguém finalmente prestasse atenção. A equipe decidiu aprofundar dramaticamente a investigação. Regina retornou a Ilhéus para a investigação mais profunda. Sua primeira parada foi o Arquivo Público Municipal, instalado num prédio colonial deteriorado.
A funcionária, Dona Marlene, inicialmente mostrou-se relutante. Documentos anteriores a 1930 estão em péssimo estado. A senhora terá que procurar manualmente. Durante 3 dias, Regina vasculhou documentos cobertos de mofo e poeira. No terceiro dia, dentro de caixa etiquetada Registros Diversos 1900-1910, encontrou documento extraordinário. Processo policial aberto em 1904 contra João Batista dos Santos, trabalhador da fazenda Nossa Senhora da Conceição, acusado de furto de propriedade do patrão e tentativa de fuga. O documento revelava que João Batista, homem negro de 28 anos, havia furtado um saco de farinha e tentado deixar a propriedade. Foi capturado por capatazes a 3 quilômetros de distância, espancado e entregue à polícia. No depoimento, João Batista declarou: "Trabalho na fazenda desde antes da abolição. Nunca recebi pagamento. Quando pedi salário, coronel disse que eu devia 4 contos de réis. Não tenho como pagar. Peguei farinha porque meus filhos estavam com fome. Queria ir embora, mas guardas não deixam ninguém sair." O processo foi julgado pelo juiz local, que condenou João Batista a 6 meses de prisão e ordenou que pagasse indenização de 8 contos de réis a Antônio José Oliveira Guedes. Aquele documento provava que o sistema de trabalho forçado operava explicitamente, com apoio judicial. 4 anos antes da fotografia de 1907. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que as autoridades da época realmente não sabiam do que acontecia ou eram cúmplices conscientes do sistema? Quero saber o que você pensa. No cartório de registro civil, Regina encontrou entrada perturbadora em livro de 1889. Nascimento de criança do sexo masculino, filho de Francisca Maria do Rosário, parda, residente na fazenda Nossa Senhora da Conceição. Criança falecida ao nascer, sem nome. Pai não declarado. Francisca tinha apenas 16 anos. Havia engravidado jovem adolescente, provavelmente resultado de violência sexual, e perdido o bebê. Em registro de batismo de 1892, Benedita Maria do Rosário, nascida em 3 de abril de 1892, filha de Francisca Maria do Rosário. Pai não declarado. Francisca havia tido outra criança aos 19 anos. Regina procurou por registros de Benedita e encontrou, em 1897, registro de óbito. Benedita Maria do Rosário, falecida aos 5 anos em 12 de junho de 1897. Causa: febre. A filha de Francisca morreu desnutrida numa fazenda que produzia riqueza extraordinária. Marcelo mergulhava nos arquivos do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, pesquisando Giuseppe Romani. Encontrou correspondências pessoais guardadas em coleção doada por descendentes do fotógrafo. Em carta datada de 20 de março de 1907, 5 dias após a fotografia, Romani escreveu: "Meu caro Vincenzo, retorno de Ilhéus com alma destroçada. Fotografei hoje família de Barão do Cacau. Casa luxuosa, mas nos fundos vivem dezenas de pessoas negras em condições desumanas. Vi mulher com mãos deformadas por espancamentos. Posicionei-a na fotografia de modo que suas lesões ficassem visíveis. Oliveira Guedes não notou. Para ele, empregados são móveis. Mas algum dia, alguém olhará aquela fotografia e verá a verdade." A carta confirmava que a inclusão de Francisca foi absolutamente deliberada. Romani era fotógrafo ativista, usando seu ofício como arma de denúncia. Marcelo encontrou também caderneta de anotações com lista de todas as fotografias tiradas entre 1903 e 1912. Ao lado da entrada 1503-1907, família Oliveira Guedes, Ilhéus, Romani havia anotado: mulher nas sombras, mãos quebradas, cicatrizes costas. Juliana pesquisou registros médicos. No arquivo da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, encontrou livro de atendimentos de 1906. Em entrada datada de 8 de julho de 1906, Francisca Parda, aproximadamente 33 anos, moradora da fazenda Senhora da Conceição, apresenta fraturas múltiplas em mão esquerda. Relata queda de escada. Ossos consolidados incorretamente. Não há tratamento possível.
O médico havia registrado a explicação oficial, mas sua nota sobre condição de trabalhadora sugeria ceticismo. A investigação revelava sistema completo de escravidão contemporânea, documentado, ignorado pelas autoridades, abençoado pela igreja, economicamente lucrativo e socialmente aceito. A fotografia de Francisca não era anomalia, era janela para a realidade escondida que afetou milhares de pessoas no Brasil pós-abolição. A reviravolta na investigação aconteceu quando Regina descobriu o documento que mudou completamente a compreensão da equipe. Em sua quinta visita ao arquivo municipal, enquanto examinava processos de 1908, Regina encontrou ação trabalhista movida por Josué Ferreira Santos, advogado abolicionista de Salvador, em nome de trabalhadores da fazenda Nossa Senhora da Conceição, mantidos em regime de servidão ilegal. O processo incluía anexo extraordinário, carta manuscrita de 4 páginas, escrita por Francisca Maria do Rosário, ditada ao advogado durante visita clandestina à fazenda. Regina começou a ler e sentiu lágrimas encherem seus olhos. Era a voz direta de Francisca, atravessando 116 anos de história. A carta começava: "Meu nome é Francisca Maria do Rosário. Nasci nesta fazenda em 1873. Filha de minha mãe Maria do Rosário, que morreu quando eu tinha 7 anos. Quando a Lei da Liberdade foi assinada, eu tinha 15 anos e fiquei feliz pensando que iria embora, estudar, conhecer o mundo. Mas Coronel Antônio chamou todos nós e disse: vocês são livres agora, mas se saírem daqui vão morrer de fome, porque ninguém vai dar trabalho para negro livre. Eu ofereço deixar vocês ficarem morando aqui, trabalhando, e no final do ano eu pago. Nós acreditamos porque não tínhamos escolha." Regina continuou lendo, fascinada e horrorizada. No final do primeiro ano, Coronel disse que nós devíamos dinheiro por comida e moradia, que o trabalho não tinha sido suficiente para pagar a dívida. Todo ano é assim. A dívida nunca diminui, sempre aumenta. Quem tenta sair é pego pelos guardas e trazido de volta. João Batista tentou fugir em 1904 e foi preso. Desde então, ninguém mais tenta. Francisca descrevia sua rotina. Acordo antes do sol nascer. Trabalho na casa grande limpando, cozinhando, lavando roupa até escurecer. Comida que dão é pouca. Farinha, feijão aguado, às vezes charque. Casa onde moro tem telhado furado. Chove dentro. Durmo em esteira no chão com outras 3 mulheres. Quando adoeço, não posso parar de trabalhar senão apanho. A carta então descrevia as punições. Quando o coronel ou o filho dele, moço Álvaro, acham que trabalhei devagar ou respondi errado, chamam o capataz Valdívio. Ele me leva para o paiol e bate com pau nos dedos da mão. Dói tanto que eu desmaio. Já fizeram isso comigo 6 vezes desde 1900. Minha mão agora está toda torta. Não consigo segurar panela direito, não consigo costurar. Mas ainda tenho que trabalhar do mesmo jeito, senão batem de novo." Regina leu em voz alta o trecho seguinte. Em março deste ano, 1907, veio o fotógrafo italiano tirar retrato da família do coronel. Ele me viu no corredor e falou baixinho: "Você, vem, fica aqui no retrato." Eu fiquei com medo, mas ele insistiu, falou: "Deixa sua mão assim, em cima do móvel para aparecer." Eu não entendi por quê, mas fiz o que ele mandou. Depois, Coronel nem reparou que eu estava na fotografia. Para ele, eu sou invisível mesmo estando ali. A revelação era extraordinária. Francisca havia compreendido, mesmo que parcialmente, o que Giuseppe Romani estava fazendo. Romani comunicou-se com ela, posicionou-a deliberadamente, criou cumplicidade silenciosa entre fotógrafo abolicionista e trabalhadora escravizada. Aquele não era apenas documento forense, era ato de resistência colaborativo. A carta continuava: "Já perdi 2 filhos. O primeiro nasceu morto em 1889. A segunda, Benedita, morreu com 5 anos de febre porque não tinha remédio. Não deixaram eu levar ela para médico. Eu enterrei minha filha embaixo da mangueira perto da minha casa. Vou lá conversar com ela toda noite." Francisca então revelava: "Tem outras pessoas aqui que sofrem igual a mim. Teresa da Conceição tem cicatrizes de açoite nas costas.
Manuel dos Santos ficou cego de um olho porque capataz bateu nele. Rita de Cássia tem dentes quebrados. São mais de 50 pessoas vivendo assim. Coronel trata a gente igual tratava quando éramos escravos. A lei mudou, mas nossa vida não mudou nada. A carta terminava com um apelo desesperado. Doutor Josué, o senhor disse que pode ajudar a gente. Eu peço, por favor, faça alguma coisa. Eu tenho 35 anos, mas meu corpo parece de velha de 60. Não aguento mais viver assim. Se o senhor conseguir tirar a gente daqui, eu agradeço. Se não conseguir, pelo menos alguém vai saber o que aconteceu com nós. A sala ficou em silêncio absoluto. Aquela carta era testemunho direto, voz não mediada de vítima de escravidão contemporânea. Não era interpretação de historiador. Eram palavras da própria Francisca, descrevendo seu sofrimento com clareza devastadora. Regina explicou que havia lido todo o processo. O advogado havia entrado com ação coletiva em nome de 53 trabalhadores, exigindo pagamento de salários, indenização e libertação das dívidas fictícias. Mas o juiz José Augusto Mendes da Silveira rejeitou liminarmente a ação em 15 de novembro de 1908, argumentando que trabalhadores livres que contraem dívidas voluntárias devem honrar seus compromissos e que alegações de maus-tratos não foram comprovadas satisfatoriamente. O processo foi arquivado. Nenhum trabalhador foi libertado. Regina encontrou a anotação manuscrita na margem da sentença. Coronel Oliveira Guedes contribuiu com quantia de 5 contos de réis para a reforma do Fórum de Ilhéus em 1908, meses antes desta sentença. A corrupção era explícita. O fazendeiro havia comprado a decisão judicial. A equipe decidiu reconstruir os dias ao redor de 15 de março de 1907. Em caderneta de Romani, Marcelo encontrou entrada de 14 de março. Visitei Fazenda Oliveira Guedes hoje. Casa impressionante, mas atmosfera opressiva. Vi trabalhadores com aparência desnutrida. Mulher negra com mãos deformadas trabalha na cozinha. Preciso encontrar modo de documentar isso discretamente amanhã. Romani havia planejado meticulosamente a inclusão de Francisca. Regina imaginou a cena de 15 de março de 1907. Romani chegou com equipamento fotográfico volumoso. A família se preparou com suas melhores roupas. Francisca estava trabalhando na casa. Provavelmente havia preparado o café, limpado os cômodos. Quando Romani montou a cena, num momento crucial, chamou Francisca. O diálogo foi breve e sussurrado. Você fica aqui, ao lado desta porta. Coloca sua mão assim, em cima deste móvel. Francisca obedeceu, confusa, mas obediente. Oliveira Guedes provavelmente perguntou por que havia uma criada no enquadramento. Romani improvisou explicação sobre composição artística. Oliveira Guedes, que via empregados como mobiliário, aceitou sem questionar. A exposição fotográfica demorou vários segundos. Durante aqueles segundos eternos, Francisca ficou paralisada naquela pose, sua mão torturada, permanentemente capturada. Ela olhou diretamente para a câmera, não com submissão, mas com dignidade silenciosa. Era testemunho mudo. Era resistência congelada no tempo. A equipe precisava entender o que aconteceu com todos os protagonistas. Regina voltou aos arquivos procurando registros que mencionassem Francisca após 1908. Encontrou registros de batismo mostrando que ela teve mais 2 filhos, José do Rosário, nascido em 1910, e Maria Helena do Rosário, nascida em 1915. Ambos sobreviveram até a idade adulta, diferentemente de Benedita. Talvez as condições tivessem melhorado marginalmente, ou talvez Francisca tivesse aprendido estratégias para proteger melhor seus filhos. Registros censitários de 1920 confirmavam que Francisca, José e Maria Helena viviam em casa de trabalhador na fazenda. Francisca estava listada como cozinheira, 47 anos, solteira. As crianças provavelmente trabalhavam desde idade precoce, perpetuando o ciclo de exploração.
Após morte de Antônio José Oliveira Guedes, em 1924, a fazenda foi herdada por seu filho Álvaro, que continuou operando no mesmo sistema. Regina encontrou o registro médico final de Francisca em arquivo da Santa Casa, datado de 2 de agosto de 1942. Francisca, 69 anos, cor parda, apresenta insuficiência respiratória grave, desnutrição severa, edema generalizado. Mãos apresentam deformidades antigas. Paciente caquética. Prognóstico: morte iminente. Francisca foi levada ao hospital quando já estava morrendo. O registro de óbito de 7 de agosto de 1942 listava a causa como senilidade e complicações respiratórias. Francisca foi enterrada no cemitério São João Batista em Ilhéus, em área destinada a pessoas de condição humilde, seção não marcada, onde pobres eram sepultados em covas comuns, sem lápide. Impossível determinar localização exata de seu túmulo. Mas Regina descobriu que os filhos de Francisca sobreviveram e tiveram descendentes. José do Rosário trabalhou na fazenda até 1935, quando finalmente conseguiu sair, aos 25 anos. Mudou-se para Salvador, trabalhou como estivador, casou-se com Joana dos Santos em 1938. Tiveram 5 filhos. José morreu em 1978, aos 68 anos. Maria Helena permaneceu na fazenda até 1945, 3 anos após morte de sua mãe. Casou-se com Manuel Ferreira. Em 1945, quando a produção de cacau declinou, muitos trabalhadores foram dispensados sem pagamento. Maria Helena mudou-se para bairro periférico de Ilhéus, vivendo em extrema pobreza. Trabalhou como lavadeira até a idade avançada. Morreu em 1987, aos 72 anos. A descoberta dos descendentes vivos começou quando Marcelo criou árvore genealógica parcial e publicou em fórum online. 2 semanas depois, recebeu mensagem de Carlos Eduardo do Rosário, 67 anos, residente em Salvador. Carlos Eduardo era neto de José. Meu avô faleceu quando eu tinha 7 anos, mas cresci ouvindo histórias sobre a família. Minha avó sempre dizia que a mãe do meu avô tinha mãos de anjo torto e havia sofrido muito. Nunca soubemos exatamente o que aconteceu. Vocês têm informações? Marcelo explicou toda a investigação. Carlos Eduardo ficou em silêncio por longos momentos. Minha avó sempre dizia que vovó Francisca era mulher muito forte, muito corajosa. Agora eu entendo por quê. Ela sobreviveu a tudo isso e ainda conseguiu criar 2 filhos. Eu sempre soube que havia dor na nossa história, mas nunca imaginei algo dessa magnitude. Regina localizou Valdirene Ferreira Costa, 72 anos, filha de Maria Helena. Quando Regina explicou a pesquisa, Valdirene começou a chorar. Minha mãe nunca falava sobre a fazenda, mas às vezes, dormindo, dizia: "Não bate mais, não bate na minha mãe, ela já está quebrada." Eu nunca entendi, achava que eram sonhos confusos, mas agora entendo. Ela tinha visto a própria mãe sendo torturada quando criança. Na tarde de 15 de abril de 2024, exatamente 117 anos e 1 mês após a fotografia, Carlos Eduardo, seus 3 irmãos, Valdirene, 2 de seus filhos e mais 6 bisnetos e tataranetos de Francisca reuniram-se no Museu da Abolição. Havia 14 descendentes diretos presentes, representando 4 gerações. Regina apresentou toda a pesquisa. Quando terminou, Valdirene levantou-se, caminhou até a tela onde a fotografia estava projetada, tocou a imagem da mão deformada. "Vovó Francisca", sussurrou, "nós não esquecemos você. Nós estamos aqui. Sua história será contada." Carlos Eduardo pediu para falar. "Durante toda a minha vida senti peso de algo não dito na nossa família. Meu avô era homem bom, mas havia tristeza nele que nunca entendemos. Agora sei que ele carregava a memória do sofrimento de sua mãe. Agora é tempo de lembrar. É tempo de honrar vovó Francisca e todas as outras pessoas que sofreram como ela." A equipe decidiu que a história de Francisca não poderia permanecer conhecida apenas por pesquisadores acadêmicos.
Era necessário publicizar aquela descoberta, criar memorial, educar público brasileiro sobre a realidade de que a abolição oficial não significou libertação real. Em agosto de 2024, organizaram um simpósio no Museu da Abolição, intitulado Abolição Inacabada, Escravidão Contemporânea no Brasil pós-1888. O evento reuniu 83 pesquisadores de 16 universidades. Regina apresentou o caso completo de Francisca. A apresentação foi recebida com comoção. Vários pesquisadores choraram ao ver fotografia e ouvir carta. O simpósio resultou em resolução pedindo que o Ministério da Educação incluísse nos currículos escolares conteúdo sobre escravidão contemporânea pós-abolição. Em outubro de 2024, Museu da Memória e Verdade da Bahia inaugurou exposição permanente Abolição Inacabada, Vozes Escondidas em Fotografias Históricas. A exposição apresenta a fotografia de Francisca como peça central, acompanhada de versão ampliada, transcrição de sua carta, cronologia de sua vida e contexto histórico. Nos primeiros 3 meses, recebeu mais de 17 mil visitantes. Em novembro de 2024, Carlos Eduardo Valdirene e outros descendentes organizaram cerimônia memorial no cemitério São João Batista, em Ilhéus. Instalaram placa memorial em memória de Francisca Maria do Rosário, 1873-1942, e todos os trabalhadores mantidos em escravidão contemporânea nas fazendas de cacau da Bahia. Suas vidas importam, sua resistência nos inspira, seu sofrimento não será esquecido. A cerimônia reuniu 142 descendentes de Francisca. Durante a cerimônia, cada descendente colocou rosa branca em memorial. Carlos Eduardo leu carta para a bisavó. Vovó Francisca, você viveu em tempo de horror e sobreviveu com dignidade. Você nos deu vida e nós honramos sua memória vivendo livres. Seus bisnetos são médicos, professores, engenheiros, artistas. Nós estudamos, votamos, escolhemos nossos caminhos. Tudo isso porque você resistiu. Obrigado por sua força. Em dezembro de 2024, Regina publicou o artigo acadêmico que se tornou um dos mais citados. Em fevereiro de 2025, recebeu convite para apresentar pesquisa no Congresso Nacional durante a audiência pública sobre trabalho análogo à escravidão contemporâneo. Marcelo iniciou o projeto financiado pela FAPESB para examinar sistematicamente outras fotografias históricas baianas. Está treinando inteligência artificial para identificar sinais de violência em fotografias antigas. Até março de 2025, já havia identificado 47 fotografias potencialmente relevantes em 8 instituições. Em abril de 2025, Câmara Municipal de Ilhéus aprovou lei criando Comissão Municipal da Verdade sobre Escravidão Contemporânea nas Fazendas de Cacau, presidida por Regina. A comissão tem mandato de 3 anos para investigar casos entre 1888 e 1950, identificar vítimas, localizar descendentes. É a primeira iniciativa desse tipo no Brasil focada em escravidão pós-abolição. A Universidade Federal da Bahia criou Bolsa Francisca Maria do Rosário para estudos sobre escravidão contemporânea. Primeira bolsista é Jéssica Santos, neta de Valdirene, bisneta de Maria Helena, tataraneta de Francisca, fechando o círculo intergeracional de dor transformada em conhecimento. A fotografia de Francisca tornou-se icônica no movimento social contra trabalho escravo contemporâneo. Organizações como CPT e Repórter Brasil usam imagem em campanhas educativas, sempre com dados mostrando que entre 1995 e 2024, mais de 60 mil trabalhadores foram resgatados de trabalho análogo à escravidão no Brasil, provando que a escravidão nunca terminou, apenas transformou-se. Em junho de 2025, documentário A Mão de Francisca foi produzido pela TV UFBA. Documentário foi exibido em festivais e disponibilizado gratuitamente online, atingindo mais de 200 mil visualizações em 3 meses. Valdirene, aos 72 anos,
tornou-se ativista pública. Minha avó Francisca nunca aprendeu a ler nem escrever, dizem entrevistas. Mas ela deixou mensagem poderosa: resistir é sobreviver, e sobreviver é vencer. Ela resistiu durante décadas em sistema projetado para destruí-la e criou família que hoje tem professores, médicos, advogados. Nós somos prova de que ela venceu. Carlos Eduardo iniciou o projeto genealógico familiar. Até julho de 2025, havia identificado 317 descendentes vivos de Francisca em 8 estados brasileiros. Vovó Francisca nos reuniu através do tempo, escreveu. Ela provavelmente pensava que estava sozinha, mas 117 anos depois, somos 317 pessoas que honramos sua memória. A história de Francisca ensinou lições profundas. Regina reflete. Historiadores focam em grandes eventos, mas história real é vivida por pessoas como Francisca, cujos nomes nunca aparecem em livros. Nosso trabalho é tornar visível o invisível, dar voz aos silenciados. Marcelo acrescentou. Fotografias não são apenas decoração. São documentos forenses que revelam verdades que narrativas oficiais tentam esconder. Nossa responsabilidade é olhar com atenção, questionar o óbvio, buscar histórias nas margens, porque é lá que verdade frequentemente se esconde. Juliana conclui: medicina forense pode contribuir para a justiça histórica. Lesões deixam marcas, e essas marcas contam histórias. Quando aplicamos conhecimento médico a documentos históricos, podemos provar objetivamente violências que foram negadas. A fotografia está agora preservada permanentemente no Museu da Memória e Verdade da Bahia. Réplicas estão disponíveis online para pesquisadores. Foi incorporada em livros didáticos aprovados pelo MEC, garantindo que próximas gerações aprenderão sobre Francisca e sobre escravidão contemporânea após a abolição. Mensagem final é simultaneamente devastadora e esperançosa. É devastadora porque revela que a abolição foi apenas começo de longa luta e milhares continuaram vivendo em escravidão disfarçada. É devastadora porque mostra complacência institucional. Mas é esperançosa porque demonstra poder de resistência humana. Francisca sobreviveu. Ela criou filhos que sobreviveram. Suas histórias finalmente foram ouvidas. Sua fotografia foi redescoberta. Sua voz atravessou o tempo. E seus descendentes, 317 e crescendo, vivem livres, educados, prósperos, transformando o sofrimento ancestral em força geracional. Giuseppe Romani acreditava que algum dia alguém veria a verdade. Ele estava certo. 117 anos depois, doutor. Marcelo ampliou a imagem e viu mão deformada. Aquela descoberta desencadeou investigação que revelou o sistema inteiro de opressão, deu nome à mulher invisível, reuniu família, mudou narrativa histórica e inspirou o movimento por justiça que continua. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas investigações históricas. Deixe um like para que mais pessoas possam conhecer a história de Francisca Maria do Rosário e aprender as lições que ela nos ensina. E compartilhe nos comentários suas reflexões sobre memória histórica e justiça social. Às vezes as respostas estão esperando para serem descobertas, escondidas em fotografias antigas, diários esquecidos ou mãos deformadas que ninguém notou por 117 anos.